Livro A Infância Admirável da Santíssima Mãe de Deus, São João Eudes. Capítulo 21. O Santo Nome de Maria é o tesouro e o coração da Igreja. Aqui estão outras duas qualidades que os santos doutores dão ao sagrado nome de Maria, que nos enchem de consolação. A primeira é atribuída por Santo Epifânio, que nos diz ser Maria, o tesouro prodigioso e admirável de toda a Igreja. É um tesouro inesgotável de graça e de bênção, afirma Ricardo de São Lourenço, para todos os filhos dos homens que desejem aproveitá-lo bem. É um tesouro de bondade e de salvação para a Igreja militante, definição Boaventura. Tesouro de salvação, resume outro santo doutor. É um tesouro de incomparável misericórdia para a Igreja militante e padecente, declara São Cirilo de Jerusalém. Ouçamos o que dizem vários outros santos padres sobre esse assunto. O nome de Maria, afirma Santo Antônio de Pádua, é alegria para o coração, mel para a boca e doce melodia para o ouvido. Bem-aventurado aquele que ama vosso nome, ó Maria, é São Boaventura que diz, porque esse santo nome é uma fonte de graça que refresca a alma sedenta e a faz produzir frutos de justiça. Ó Mãe de Deus, clama o mesmo santo, quão glorioso e admirável é vosso nome. Quem o leva em seu coração, ver-se-á livre do medo da morte. Basta pronunciá-lo para fazer tremer todo o inferno e fugirem todos os demônios. Quem desejar possuir a paz e a alegria do coração, que honre vosso santo nome. O nome de Maria, declara São Pedro Crisólogo, é nome de salvação para os renegados, sinal de todas as virtudes, honra da castidade, é o sacrifício agradável a Deus, é a virtude da hospitalidade, é a escola de santidade, é por fim um nome completamente maternal. Ó Maria, exclama São Germano de Constantinopla, vossa grandeza não tem limites e ninguém se cansa de pensar em vós. Ó amabilíssima Maria, também exclama São Bernardo, vosso santo nome não pode passar pela boca sem incendiar o coração. Os que vos amam não podem pensar em vós sem um consolo e um gozo muito particulares. Nunca entrais sem doçura na memória dos que vos honram. É admirável o fato, diz Santo Anselmo, de que mais rapidamente se obtém a salvação invocando o nome de Maria que pelo nome de Jesus. Por que isso acontece? Seria porque Maria é maior e mais poderosa que Jesus? Não, porque Jesus não recebeu sua grandeza e seu poder de Maria, mas Maria recebeu os seus de Jesus. É que Jesus, sendo Senhor e soberano juiz, deve tratar a cada um segundo seus méritos e segundo a ordem da justiça, que pede que as orações de um criminoso não sejam escutadas. Mas, quando esse invoca o nome da Mãe de Misericórdia, mesmo que seus pecados lhe tenham feito indigno de toda a graça, no entanto é ouvido pelos méritos de Maria. Ó Maria, diz o santo abade Raymond Jordan, o chamado idiota, a Santíssima Trindade vos deu um nome que, abaixo do de vosso Filho, está acima de todos os nomes, um nome a cuja pronunciação devem dobrar os joelhos todas as criaturas do céu, da terra e do inferno, e toda a língua deve confessar e honrar a graça, a glória e a virtude do santo nome de Maria. Porque abaixo do nome de vosso Filho, não há quem seja tão poderoso para nos assistir em nossas necessidades, nem de quem devamos esperar mais os socorros necessários para a nossa eterna salvação. Esse nome tem mais virtude que todos os nomes dos santos para confortar os fracos, curar os enfermos, iluminar os cegos, suavizar os corações endurecidos, fortalecer os que lutam, dar ânimo aos cansados e destruir o poderio dos demônios. Aqui está o testemunho de outro santo, que nos dirá algo sobre o sagrado nome de Maria, que bem merece ser ouvido. É o beato Alano de la Roche, da Ordem de São Domingos, que tinha uma extraordinária devoção à Sacratíssima Mãe de Deus, a qual, por sua vez, como é todo o coração e todo o amor para com os que a amam,
fez-lhe a graça de tomá-lo por seu esposo, colocando-lhe ela mesma ao dedo um anel, como sinal da santa aliança que desejava ter com ele. Graça digna da caridade inenarrável da Mãe do Belo Amor, que deseja imitar a bondade infinita de seu Filho Jesus, desejando por esposo uma alma pecadora e miserável. Essa graça a Rainha do Céu também fez a São Roberto, abade de Cister, a Santo Edmundo, arcebispo da Cantuária, a Santo Hermano, da Ordem Premonstratense, e também a outros. Pois bem, esse bem-aventurado esposo da Rainha dos Anjos, que nos relata 33 elogios aos santos nomes de Jesus e Maria, asseverando que lhe foram revelados pela Santíssima Virgem, expressa o 17º nesses termos. Esses santos nomes de Jesus e Maria são duas fogueiras de amor e de caridade que torturam apenas os demônios, mas mortificam as paixões da sensualidade, purificam as almas piedosas e acendem o fogo de uma sincera devoção dos corações dos fiéis. A mesma Virgem fala a Santa Brígida desta forma: quando os anjos ouvem pronunciar esse nome, alegram-se e dão graças a Deus pelas grandes coisas que fez em mim e por mim. As almas que estão no purgatório recebem uma grande consolação, como o doente em seu leito, quando escuta algumas palavras que visivelmente o consolam. Os anjos da guarda, ouvindo esse nome, aproximam-se mais daqueles dos quais têm o dever de cuidar e se alegram com seu avanço. Todos os demônios temem esse nome de Maria e tremem quando o escutam, vendo-se obrigados a deixar a alma que tem em suas garras. Por fim, não há pecador algum, por mais frio que esteja no amor a Deus, que não estiver condenado, ao qual o diabo não abandone, se invoca meu nome com a resolução de deixar seu pecado. Diga-me, querido leitor, todas essas coisas não vos fazem ver claramente que nossa Divina Maria é um prodigioso tesouro da Igreja triunfante, militante e padecente? Mas não só é o tesouro, como o coração da própria Igreja. O santo sacerdote Esíquio, explicando essas palavras do Salmo 44, Eructavit cor meum, etc., diz que a Divina Mãe é o coração da Igreja. Sim, é o verdadeiro coração da Santa Igreja. Pois o que é o coração? Não é o princípio da vida? Não ouvi São João Damasceno dizendo-nos que Maria é a fonte de onde saiu a vida? E que ela é nossa vida, nossa doçura e nossa esperança? E também o Espírito Santo que a faz dizer que nela se encontra toda esperança de vida? Escutemos, porém, São Germano de Constantinopla. Como a respiração não é apenas o sinal, mas a causa da vida, quando vedes cristãos que têm frequentemente o santo nome de Maria nos lábios, é sinal de que estão vivos com a verdadeira vida. O afeto particular que se tem por este santo nome dá vida aos mortos, conserva-nos vivos e os enche de alegria e de bênção. Ah, o que é Maria, Mãe de Jesus? É a alegria de todos os sacerdotes, afirma Santo Efrem. É a glória de toda a ordem eclesiástica, atesta São João Damasceno. É o sol e a luz dos monges, define Santo André de Creta. É o esplendor do povo cristão, declara São Germano Patriarca. É o espírito e a vida dos cristãos, diz o mesmo santo. Em uma palavra, quem diz Maria, pronuncia o tesouro mais precioso da Santíssima Trindade, como expressa Orígenes. Quem diz Maria, pronuncia o mais valioso ornamento da casa de Deus. Quem diz Maria, exprime a glória, o amor e as delícias do céu e da terra. Enfim, quem diz Maria, expressa o tesouro, o coração, o espírito, a alma, a vida, o amor, o paraíso, as delícias e toda a esperança, depois de Jesus, do último de todos os homens, dos mais indignos de todos os sacerdotes, do mais infiel de todos os servidores dessa grande princesa, que é este que escreve essas coisas e que desejaria escrever com a última gota de seu sangue, o que, para louvar essa admirável Maria, escreve:
e desejaria escrever e imprimir nos corações de todos os homens que já passaram e passarão pela terra, ainda que estivesse de dar 1000 vidas, se as tivesse, para incentivar todo o mundo a amar e servir essa admirável Maria, e bendizer e louvar incessantemente quem lhe deu um nome tão amável e admirável. A quem me dera poder gravar em todos os corações essas belas e santas palavras do venerável Thomas de Kempis. O nome augusto da Rainha do Céu faz tremer todo o inferno. O nome venerável de Maria é o terror de todos os espíritos malignos. Eles o temem e fogem dele como de um fogo devorador, não se atrevendo a aparecer nos lugares iluminados pela luz desse belo nome, porque é um sol que expulsa todas as trevas infernais. Quereis derrotar e pôr em fuga todos os exércitos diabólicos? Basta pronunciar com devoção o terrível nome de Maria. Quando mais frequentemente pronunciardes e com mais afeto invocardes esse amável nome, mais rapidamente afastareis de vós esses cruéis inimigos de vossa salvação. Por isso, continua o santo doutor, todos os fiéis devem ter devoção ao glorioso nome de Maria. Esse deve ser, abaixo de Deus, o primeiro e contínuo afeto de seu amor e devoção. Deve ser ardentemente amado por todos os religiosos. Deve ser muito recomendado aos seculares. Deve ser incessantemente repetido e ressoado aos ouvidos dos aflitos. Por fim, deve ser invocado em todos os perigos desta infeliz vida. Capítulo 22. Perfeição e beleza incomparáveis do corpo virginal de Maria. Embora as perfeições naturais do corpo e da alma humanos não sejam por si mesmas ruins, mas antes boas e louváveis, porque seu autor é Deus, de cujas mãos nada que não seja bom pode sair. Contudo, após ler as máximas do Evangelho e considerando a ordem que Deus estabeleceu no cristianismo e a natureza da graça cristã, é uma grande verdade que todas as excelências naturais do corpo e da alma do homem podem ser obstáculos para a graça e, portanto, para a salvação e santificação do cristão. Porque todo o Evangelho não nos anuncia outra coisa, senão quem deseja ser cristão precisa renunciar não só ao pecado e a Satanás, mas a si mesmo. Renuncie-se a si mesmo. Quem desejar ser incorporado ao novo homem, isto é, a Jesus Cristo, deve anunciar ao homem velho. E quem desejar ser revestido de Jesus Cristo, segundo este divino oráculo, revesti-vos de Jesus Cristo, precisa despojar-se do homem de pecado e de todas as suas excelências. Quem desejar renascer e viver em Jesus Cristo, fora do qual só há morte e condenação para nós, precisa morrer para seu primeiro nascimento. Por fim, toda a vida cristã, define Santo Agostinho, se vivida conforme as regras do Evangelho, é um contínuo martírio. Para isso, recebemos a graça do cristianismo pelo batismo e pelos outros sacramentos, e esse é o efeito que deve ter em nós. Fazer-nos conformes à nossa adorabilíssima cabeça, que passou a vida inteira entre cruzes e abatimentos. A graça deve crucificar-nos com ele, fazer-nos morrer para nós mesmos, odiar tudo que possa envaidecer nosso coração e nos dar autoestima e autocomplacência, fazendo-nos amar a pobreza, a ignomínia e a mortificação. Por causa disso, quanto mais perfeições naturais ou adquiridas a graça encontra em nós, mais obstáculos ela tem em superar. Seja porque as excelências naturais ou adquiridas nos tornam aficionados a nós mesmos e nos enchem de autocomplacência, seja porque a cruz de Jesus Cristo, que é a origem e a fonte da graça cristã, é também seu fim, já que nos é dada para nos crucificarmos com ele. Por essa razão, o centro e o princípio da graça cristã estão na cruz, isto é, nas humilhações, mortificações e despojamento de todas as coisas. É aí que ela realiza efeitos maravilhosos. É aí onde é facilmente preservada, não podendo subsistir nas coisas contrárias senão por milagre, ou seja, é necessária uma graça extraordinária e milagrosa para viver cristamente com grandes benefícios da natureza e da sorte.
Por isso, nosso Senhor clama: tudo que é sublime aos olhos humanos é abominável aos olhos de Deus. Grande beleza física, grande força natural, grande nascimento, grande ciência adquirida, grandes honras mundanas, grandes riquezas temporais, tudo isso é abominação diante de Deus e estorvo para a salvação, a menos que o espírito e o coração se desprendam dessas coisas e ajam como se não as tivessem, fazendo um santo uso de tudo isso. Essa é a regra geral do cristianismo, mas que sofre uma exceção no que diz respeito à Sacratíssima Mãe de Deus, na qual as perfeições naturais não só não oferecem obstáculo algum à sua graça e sua santificação, mas, ao contrário, contribuem para ela por duas razões principais. A primeira é porque, tendo possuído desde o momento de sua imaculada concepção a justiça original que santifica o homem em suas perfeições naturais, gozou dos privilégios do estado de inocência, no qual as excelências naturais não põem obstáculo algum à santificação do homem. Porque a justiça original não a obrigava a sair de si mesma, nem a renunciar a si mesma, nem a morrer para si mesma, para ser justa e santa, mas santificava-a em si mesma e em todas as dependências e propriedades de seu estado natural. A segunda razão que excetua a bem-aventurada Virgem da regra mencionada é que, sendo a graça cristã tão abundante e forte nessa Mãe de Graça, reinava nela tão completamente que não só não havia coisa alguma que fosse capaz de resistir a ela, mas ela sujeitava todas as coisas a seus planos, e o que em outras pessoas são obstáculos, nela era meios para chegar a seu objetivo e realizar sua obra. Por isso, Deus deu à nossa admirável menina todas as excelências naturais e todas as perfeições de corpo e de alma em um grau supremo. Quereis conhecer as perfeições com que Deus adornou o seu corpo virginal? Ouviu que a esse respeito dizem os santos doutores. O doutor seráfico, São Boaventura, Santo Antonino, Ricardo de São Vítor, Dionísio o Cartucho, o Douto e o Pio Soares, e todos os outros teólogos, dizem normalmente que entre todos os corpos humanos não houve tão perfeito e belo, depois do corpo admirável de Jesus, como o puríssimo corpo de Maria. As razões para isso são evidentes. Em primeiro lugar, porque é um corpo conforme São Jerônimo, São João Damasceno, São Epifânio e São Gregório de Nissa, formado milagrosamente e por virtude sobrenatural, sendo, portanto, obra do Espírito Santo, que não omitiu uma sequer das qualidades mais sublimes com que podia adornar convenientemente o corpo virginal de sua digníssima esposa. É uma estátua esculpida pela mão de Deus, diz Santo André de Jerusalém. É um corpo que nada tem da maldição do pecado com que foram feridos os corpos dos outros filhos de Adão, desde o instante de sua concepção. É o corpo da que foi destinada a ser mãe do Salvador e que deve ter, portanto, uma perfeita semelhança com o corpo de seu filho, que será formado de seu puríssimo sangue. Também foi revelado a Santa Brígida que o filho e a mãe eram tão perfeitamente parecidos, na figura e nas feições do semblante, no tamanho e na composição do corpo, que quem via um viu o outro. É um corpo feito para estar unido à mais bela e santa alma que jamais existiu nem existirá depois da alma divinizada do Salvador. É um corpo no qual Deus é muito mais glorificado que no paraíso celeste. É um corpo feito para ser o mais verdadeiro templo do Espírito Santo e o mais augusto santuário da Santíssima Trindade, depois do corpo adorável de Jesus, e para ser um céu vivente, no qual um dia habitará corporalmente toda a plenitude da divindade. É um corpo feito para dar cumprimento aos maiores desígnios de Deus, no qual e pelo qual sua bondade onipotente realizará os maiores e mais admiráveis de seus mistérios, o inestimável mistério da encarnação. É um corpo no qual será encerrado por 9 meses aquele a quem os céus não são capazes de conter. As entranhas benditas desse santo corpo
serão a morada feliz do Verbo encarnado. Seu leite virginal dará a vida àquele que é o princípio de todas as vidas dos homens e dos anjos. Seus braços, suas mãos, seus pés se dedicarão a todos os ofícios que a mãe de um Deus pode exercer para com um filho Deus. Se a Igreja tem tanto respeito e veneração a todas as coisas que tocaram o divino corpo do Salvador, como a cruz, os cravos, os espinhos, os sudários de seu sepulcro, os panos de sua infância e outras coisas semelhantes, que honra não merecerá esse corpo venerável da bem-aventurada Virgem, uma porção do qual é o corpo do Redentor? Dito isso, não vos espanteis se a Santa Igreja e os santos padres dizem tantas maravilhas sobre a beleza e a outras perfeições desse corpo incomparável. Vossa formosura, ó Virgem Santa, supera todas as outras formosuras, diz a Santa Igreja. É uma beleza admirável e que será eternamente objeto das admiráveis de todos os habitantes da terra. Vós sois toda bela, afirma Santo Agostinho, toda agradável, toda amável, toda gloriosa. Vós não tendes mancha ou ruga, estais adornada com toda beleza e enriquecida com toda santidade. Sois mais santa em vossa carne virginal que todas as virtudes do céu. Superais todas as mulheres da terra na formosura de vosso corpo e todos os espíritos angélicos na excelência de vossa santidade. Seu rosto é todo angélico, assim como sua alma, diz Ricardo de São Vítor. Toda a natureza apresentou-se ao Espírito Santo, relata o sábio e piedoso Gerson. No momento da concepção de Maria, para recolher todas as belezas que estavam espalhadas em todas as criaturas e uni-las na Rainha do Universo, e todas as virtudes ofereceram-se a ele para tornar esta menina um mundo de santidade. A sabedoria se ofereceu para organizar seu corpo, a pureza para revesti-la, a graça para animá-la, a prudência para preparar seu cérebro, a caridade para ter no coração dela seu trono, o pudor para cobrir sua fronte, a doçura para ser colocada em seus lábios, a honestidade para ficar em suas bochechas, a modéstia e a virgindade para adornar todo o corpo com uma santidade sem igual. Seu rosto irradiava, afirma Dionísio Cartucho, certo resplendor de beleza sobrenatural que a tornava tão admirável quanto amável, tão brilhante que era necessário ser moderado por Deus para que ela pudesse conversar com os homens. E não há por que admirar-se disso. Também o rosto de Moisés, depois de ter tratado com Deus sobre a montanha, ficava tão iluminado que, como o povo não podia suportar seu esplendor, viu-se obrigado a cobri-lo com o véu. Enquanto essa Virgem Santa esteve na terra, vinham os cristãos de todos os lugares, conforme o testemunho do mártir Santo Inácio, para ver o rosto admirável desse prodígio de beleza e de santidade. Por fim, essa formosura, tanto do corpo como da alma, é tão admirável, declara São Bernardo, que constitui objeto de admiração, não só dos anjos, mas até dos reis dos anjos, a quem ela arrebata o coração. Porque fixando o soberano monarca do universo seus divinos olhos sobre a beleza física e espiritual dessa Rainha das Virgens, ele se expressa nesses termos de arroubamento. Tu és bela, minha querida, tu és formosa, e reafirma sua beleza para distinguir a beleza do corpo e a da alma. Avaliai que beleza é essa que merece ser o objeto das admirações de um Deus e arrebatar seu coração segundo essas palavras do Espírito Santo. O rei se encantará com tua beleza. E percebei com Santo Ambrósio, Santo Tomás e outros teólogos que foi um privilégio essa incomparável formosura da Rainha dos Anjos estar tão longe de dar qualquer ocasião a algum pensamento ou sentimento contrário à pureza, mas totalmente o contrário, imprimia amor à castidade nos corações dos que a viam. Eis aí um pouco das perfeições eminentes de seu corpo virginal, das quais se viu dotada desde o tempo de sua infância. Contudo, ainda mais digno de louvor é o fato de ela ter feito um santíssimo uso de todas essas coisas, porque sempre usou todos os dons de Deus e todas as prerrogativas de sua alma, de seu corpo, para a glória e o serviço de sua divina majestade.
praticou com excelência o que o Espírito Santo ensinaria muito tempo depois a todos os fiéis pela boca de São Paulo, que nos exorta a trazer em nossos corpos a mortificação de Jesus, para que sua vida também se manifeste neles, para conduzir-nos de forma que nossos corpos sejam hóstias vivas, santas e agradáveis a Deus, a fim de trazer e glorificar Deus em nossos corpos, pelo amor à pureza e pelo santo uso de nossos sentimentos. Ó Divina Mãe, dou infinitas graças ao meu Deus por vos ter dado um corpo dotado de tais perfeições, com as quais vos vistes adornada desde os mais tenros anos de vossa santa infância. Louve e bendigo ainda mais Sua Divina Majestade por vos ter dado a graça de fazer um santo uso de todos os dons que vos concedeu. Oferecei-lhe toda a glória que lhe destes, pelo santíssimo uso que fizeste de todos os sagrados membros de vosso santo corpo, em reparação de todo o mau uso que nós temos feito dos nossos. Nós vos oferecemos estes corpos, ofertai-os e consagrai-os inteiramente com vosso, para a glória daquele que sacrificou o seu por nosso amor.